Sejam todos bem-vindos a mais uma formação do programa Prova Marituba. Eu sou a professora Ana Tafnis e o tema da nossa formação de hoje é questões por habilidade. Vamos lá? Os nossos objetivos são compreender algumas das habilidades da matriz de habilidade de aprendizagem e praticar a aplicação de habilidades em questões, ok? Primeiro, nós vamos entender o conceito de habilidade. Nós temos a capacidade do indivíduo realizar algo como classificar, montar, calcular, observar, interpretar, deste modo, ler, escrever, compreender, relacionar informações, analisar situações, problemas, sintetizar, recontar, relatar e argumentar, dentre outros, são exemplos de habilidades. Percebam que nessa caracterização do significado de habilidade, nós temos aí diversos verbos: classificar, montar, ler, escrever. Então, a gente precisa ficar atento que o conceito de habilidade está relacionado a um verbo. Toda habilidade, ela se relaciona com um verbo, ela apresenta um verbo, ok? E nós vamos entender como funcionam esses verbos nas habilidades. Vamos começar com a matriz de leitura e compreensão, que nós temos alguns verbos que nós vamos apresentar para vocês. Distinguir, segmentar, identificar, nomear, diferenciar, relacionar, interpretar. Vejam a quantidade de verbos que nós temos dentro dessa matriz. E não para nessa primeira coluna. Temos também ler, comparar, localizar, reconhecer, inferir, organizar, explorar. Temos também conhecer, observar, analisar, apreciar, perceber, compreender e refletir. Na matriz de escrita e produção de texto, os verbos presentes são planejar, utilizar, reproduzir, revisar, elaborar, produzir, parodiar, usar, escrever, criar, editar, reescrever, publicar, construir e registrar. Por que eu estou apresentando para vocês os verbos que estão presentes nas matrizes? Porque quando você for elaborar o seu material didático, o verbo vai ser o seu aliado. Então, quando eu trago o verbo distinguir, eu já sei que naquela habilidade, o meu aluno ele vai diferenciar uma coisa da outra, ok? Então, o verbo ele vai ser o seu maior aliado. É o verbo que lhe diz o que é que o aluno terá que fazer naquela questão que você vai elaborar. Atenção para o que eu vou dizer agora. Nós temos ações concretas nessa primeira coluna, nessa segunda coluna, tá? Se você ver todos esses verbos, eles indicam uma ação concreta, que é palpável, que dá para a gente ver o aluno fazendo, ok? Que dá para a gente mensurar através de uma questão, através de um material didático, ok? Mas aqui na produção de texto também. Planejar, utilizar, reproduzir, criar, tudo isso são ações concretas, ações que a gente consegue mensurar através de uma questão. No entanto, nós temos essa coluna aqui da leitura e compreensão: conhecer, observar, analisar, apreciar, perceber, compreender, refletir. São ações apenas cognitivas, que eu não tenho como solicitar algo do meu aluno. Por exemplo, se eu disser aprecie o poema, qual devolutiva o meu aluno vai me dar nessa apreciação? Então, esse verbo, por si só, ele é só uma ação cognitiva, tá? Ele não é palpável, ele não é mensurável, ok? Então, é importante que vocês estejam atentos quando forem trabalhar
as habilidades que trazem esses verbos de ações cognitivas, de não só colocar para ele refletir, mas para ele refletir e interpretar uma questão, para ele perceber e reconhecer, né? Para ele apreciar e localizar, sempre estar atento a essa coluna, porque são ações cognitivas, não são ações concretas, ok? E na matemática, como são os verbos, como é que os verbos se apresentam na matemática? Nós temos aqui, ó, utilizar, contar, estimar, comparar, elaborar, identificar, associar, construir, compor, decompor, relacionar, escrever, resolver, escolher, nomear, relatar, reconhecer, mostrar, organizar, descrever, registrar, ler, esboçar, medir, indicar, interpretar, ordenar, produzir, compreender e analisar. Vejam que a maioria dos verbos da matemática são ações concretas, porque a matemática, ela é mais concreta, tá? Ela é mais palpável, ok? Então, a maioria dos verbos, das habilidades da matemática, eles são mais concretos. Vejam claramente que o verbo escolher é uma ação concreta. Eu vou dar opções e o aluno vai escolher. O verbo construir, o verbo contar, são ações concretas, mas os verbos compreender e analisar são ações apenas cognitivas. Eu posso muito bem pedir para o aluno analisar uma situação, um problema, e ele vai dizer, tá, analisei. Mas qual é o próximo passo? Ele analisa e resolve? Ele analisa e vai fazer um esboço? Ele analisa e vai construir uma determinada situação? Ok? Então, fiquem atentos ao que o verbo quer dizer. Tá certo? Agora, nós vamos passar para uma próxima parte, que são as questões por habilidades. Eu escolhi algumas habilidades do 1º ao 5º ano, tá, de matemática e do 1º ao 9º ano de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar essas habilidades. Como o nosso tempo é um pouquinho corrido, é pouco tempo que nós temos, nós vamos trabalhar só algumas habilidades para que vocês tomem como exemplo e percebam como é que a gente pensa quando a gente vai construir questões para o material didático. A gente tem aqui, ó, H1A, distinguir as letras do alfabeto e de outros sinais gráficos. Vocês já sabem o que significa o código H1A. Habilidade 1 da alfabetização, tá bom? Então, aqui eu estou pedindo para o meu aluno distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos, ok? O que seria distinguir, atentos ao verbo, seria diferenciar, ok? Eu trago aqui a seguinte questão. Pinte a tabelinha em que há somente letras, tá? Você vai solicitar que o aluno pinte ou circule ou marque um X na tabelinha em que há somente letras. Nós temos aqui, ó, a segunda tabelinha só tem somente letras, ok? Vejam aí que a gente colocou outros sinais gráficos nas outras tabelas, nos outros retângulos. Eu estou usando uma estratégia de colocar o meu aluno para diferenciar a letra do sinal gráfico, ok? Tenho outras formas de trabalhar essa habilidade. Eu trago aqui para vocês mais uma. Aqui a gente tem a palavra caju. Só que existe um intruso na palavra caju. Quem seria o intruso? Né? Ou seria o número 4, ok? A palavra pipa. Vejam aqui que a gente tem a palavra pipa. A gente também tem um intruso na palavra pipa. Ou na palavra menino, eu tenho um intruso. Quer dizer, eu estou diferenciando as letras dos sinais gráficos. Eu posso colocar para o aluno reescrever, utilizando a letra correta. Eu posso pedir para o aluno circular somente as letras.
Eu posso pedir para o aluno circular ou marcar um X no intruso, no sinal gráfico, ok? Deixando uma parte mais lúdica, chamando de intruso, tá bom? A gente tem aqui uma outra questão que se trata da seguinte habilidade: comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons e sílabas iniciais. Vejam aqui que a habilidade 5 da alfabetização também relacionada ao primeiro ano. Circule as palavras que começam com a mesma sílaba. Quer dizer, o aluno vai ter que ler todas as palavras da tabela, vai identificar as semelhanças entre elas e circular as que começam com a mesma sílaba. Eu estou comparando, identificando semelhanças das sílabas iniciais, ok? Então, a gente tem aqui a palavra Camila, caco, camisa, caneta e cama. Olha aí, ó. Uma habilidade, eu posso trabalhar a leitura, a identificação das sílabas iniciais, eu posso trabalhar a sílaba final, se eu quiser. Por exemplo, na oralidade, eu pedi para o meu aluno dizer qual é a sílaba, qual a palavra que tem a sílaba final igual. A gente teria Camila e mala, ou luta e caneta, por exemplo, tá? E aí você pode também solicitar que os alunos escrevam as palavras que começam com determinada sílaba. Por exemplo, eu peço para o meu aluno, eu estou elaborando lá para essa habilidade, eu peço para o meu aluno o seguinte: escreva 3 palavras que começam com a sílaba ma. Ou pedir para os alunos escrever com a sílaba pi, tá bom? Então, eles vão ter que identificar e comparar as palavras no seu próprio repertório para poder resolver a questãozinha, ok? Do segundo ano, o que é que a gente tem do segundo ano? H14A, habilidade 14 da alfabetização. Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras. Olha que interessante. A gente tem 4 verbos aí: segmentar, remover, substituir e criar. Olha que interessante. Vamos trazer aqui o exemplo. Substitua a sílaba inicial por outra sílaba, formando uma nova palavra. Veja o modelo. Faca, eu vou colocar vá, lembrando que é a sílaba inicial. Faca, eu vou colocar a nova sílaba, que vai ser vá, substituindo fá, e vou formar a nova palavra, vaca. A gente tem mata. Qual seria uma sílaba que nós poderíamos sugerir aos alunos para que eles substituíssem? Mata eu poderia substituir por lata, gato por pato, papo por sapo, ok? Então, é uma atividade que a gente pode explorar, uma habilidade que a gente pode explorar diversas possibilidades, ok? Como, por exemplo, a gente pode utilizar para que ele remova a sílaba. Ele remover a sílaba inicial. Eu tenho a palavra tabela. Se eu pedir para o meu aluno remover a sílaba inicial, forma uma nova palavra, que é a última parte da habilidade, ok? Criar novas palavras. Então, fica bela. Tucano, ficaria cano. Limão, ficaria mão. Olha que interessante, sempre trazendo a ludicidade, usando como brincadeira para que os alunos sejam alfabetizados, ok? E lembrar que você pode também pedir para os alunos separar as palavras em sílabas. E também trabalhar as sílabas mediais e finais. Nesses 2 exemplos que a gente trouxe para você, nós só trouxemos o trabalho com a sílaba inicial, mas você pode trabalhar com a sílaba medial ou a sílaba final, ok?
Vamos lá para a segunda habilidade. Nós temos aqui, ó, H15A, habilidade 15 da alfabetização. Ler e escrever corretamente palavras com a sílaba consoante, vogal, vogal, consoante, vogal, consoante, consoante, consoante e vogal, ok? Identificando que existem vogais em todas as sílabas. Olha aqui a questãozinha que a gente trouxe. Escreva o nome de cada uma das imagens a seguir. Ele vai escrever e você pode pedir para ele ler depois que ele escreveu. Vai escrever a palavra sapo, foca, buzina e sanfona. Eu vou trabalhar a primeira legenda. Olha aqui, ó. Dentro dessa questãozinha, eu vou trabalhar a primeira legenda, consoante e vogal. Todas as minhas imagens que eu coloquei, elas são palavras com sílabas que trazem consoante e vogal, como a gente tem aqui na palavra bala. A segunda legenda, a gente tem aqui que é só uma vogal. Por exemplo, na palavra abacaxi. Na terceira legenda, consoante, vogal, consoante, como nós temos na palavra pente. E na última legenda, a gente tem consoante, consoante e vogal, como da palavra chuva. Então, vocês podem trabalhar diversas possibilidades para o aluno ler e escrever esse tipo de construção silábica, tá? Consoante, vogal, somente vogal, consoante, vogal, consoante, ou consoante, consoante e vogal, ok? Nós temos agora uma habilidade que perpassa do primeiro ao quinto ano. Nós vimos isso na formação passada. Essa habilidade é a habilidade 16 da leitura. Identificar a função social de textos, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destina. Eu trouxe aqui um texto muito comum em material didático, que é uma campanha publicitária, tá? É uma campanha de vacinação. E a gente colocou aqui algumas perguntas que estão todas relacionadas à habilidade. Primeira pergunta, está relacionada à função social do texto. Para que serve esse texto? Qual é a finalidade? Qual é a função social? Qual o propósito comunicativo? Tudo isso está relacionado à primeira parte da habilidade. 2. Qual o motivo que levou à criação desse texto? Por que o Ministério da Saúde resolveu fazer uma campanha publicitária sobre a vacinação da paralisia infantil? Devido, né, ao incentivo ou à baixa procura por vacinação, ao incentivo à vacinação, ou para que a paralisia infantil não volte, já que já foi erradicada, ok? Então, são vários motivos que levaram à criação desse cartaz. Imaginem aí, se não existisse campanha de vacinação, cartaz que incentiva a campanha de vacinação, imaginem. É completamente inimaginável. Por quê? Porque é um cartaz de uma função social muito importante, que é o convencimento a vacinar os filhos, tá? Terceira pergunta, em que locais podemos encontrar esse tipo de texto? Hospital, escola, a gente vê, posto de saúde, tá? Então, são os locais onde circulam pais, crianças também, ok? Então, você pode estimular o seu aluno a responder outros possíveis locais onde esse tipo de cartaz se encontra. 4. Quem criou, produziu esse cartaz? Vejam lá embaixo que a gente tem Ministério da Saúde, né? Governo Federal. Então, quem criou esse cartaz
foi o governo federal. Se atentem que essas perguntinhas estão ligadas a cada parte da habilidade. Eu estou observando a habilidade, fragmentando-a para que eu possa elaborar mais questões. Então, quando eu for trabalhar uma habilidade na minha elaboração, eu vou ver quais conteúdos e quais possíveis perguntas eu posso retirar de uma só habilidade. Então, eu tenho aqui praticamente uma atividade completa de uma só habilidade, ok? E 5, qual o público-alvo desse texto? O público-alvo desse texto são os pais de crianças menores de 5 anos, né? Ok? Então, vamos lá. Essa habilidade agora que eu vou apresentar para vocês, ela vai do 6º ao 9º ano. Qual é essa habilidade? Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, como imagens, tempo verbal, jogos de palavras e figuras de linguagem. Eu escolhi aqui um texto que é Maria Bonita Estúdio de Beleza. Aproveite grandes promoções nas redutoras. WhatsApp, o endereço, Rua Cruzeiro do Sul, em Parnamirim, Rio Grande do Norte. E a gente tem aí a imagem da Maria Bonita, fazendo alusão aí o nome do estabelecimento, ok? Quais seriam as perguntas que a gente poderia fazer? Primeiro, sobre a imagem. Por que é utilizada a imagem dessa personagem nordestina no anúncio? Devido ao nome do estabelecimento, por o estabelecimento estar no Rio Grande do Norte e a pegada aí com Cangaceiro, com Lampião, com Maria Bonita, com as raízes nordestinas, elas são muito fortes, ok? Então, a gente teria aí o uso da imagem para fazer relação com o nome da personagem. 2. Qual o efeito de sentido decorrente da escolha do nome do estabelecimento? Você pode até não se atentar, mas quando a gente olha lá em cima, que tem Maria Bonita, Estúdio de Beleza, você descobre o porquê desse estabelecimento ter esse nome. Gente, Maria Bonita. Maria é o nome mais comum do Brasil. E bonita está relacionada à beleza. Então, Maria Bonita, você vai ficar bonita. Tá? Então, o efeito de sentido é fazer relação com o tipo de estabelecimento. Maria Bonita, Estúdio de Beleza. Interessantíssimo esse efeito de sentido que cria o nome do estabelecimento junto com o tipo de empresa. Ok? E terceira pergunta, por que foi utilizado o verbo no imperativo? Aproveite. Eu posso trabalhar, olha aqui, ó, estou trabalhando gramática, o uso do verbo no imperativo e aproveite. É para você convencer, tá? Eu estou lhe persuadindo, lhe dando um conselho. Aproveite. Se você não aproveitar, vai acabar a promoção, ok? Eu não trabalhei a figura de linguagem nesse texto porque não há, tá certo? Então, você pode escolher uma figura de linguagem para um anúncio, um texto publicitário com que haja uma figura de linguagem. E agora, nós vamos para matemática, tá? Primeiro ano da matemática. Nós temos H1M, que é a habilidade 1 do primeiro ano da matemática, ok? Nós temos utilizar números naturais como indicador de quantidade, de ordem e de código de identificação. A seguinte questão: circule o número correspondente à quantidade de fruta, tá? Olha que questãozinha simples, mas eu estou trabalhando o número natural como indicador de quantidade, ok? Coloquei 2 frutas. Atenção, vejam que todas as questões que a gente traz, ela tem um tom colorido, um tom de ludicidade, para que atraia o aluno para responder com qualidade, para que ele se debruce no material, para que ele goste do material. Não adianta
eu pegar um print da internet, mal feito, borrado e colocar no meu material. Não, eu tenho que dar qualidade. O meu material é a minha cara, tá certo? Eu tenho que dar a minha cara para o material. Você tem que dar a sua cara para o seu material, ok? E a gente tem uma segunda questãozinha aqui. Esses amigos adoram correr até o parque para ver quem chegará primeiro. Indique o número que representa a ordem de chegada de cada uma das crianças. Olha aí, eu tenho a Dora, o José, a Camila e o Romeu. Quem é que vai chegar primeiro? Eu estou trabalhando o número natural como indicador de ordem. O Romeu primeiro, a Camila segundo, o José terceiro e a Dora em quarto, tá? Então, eu estou trabalhando aí, só não trabalhei a parte do código de identificação, que eu posso trabalhar perguntando o número da casa deles, ou perguntando o número do celular do pai ou da mãe, certo? Estou trabalhando o número natural como código de identificação. Ou até mesmo o número deles na chamada. Qual é o seu número na chamada? O número na chamada é um código, ok? Segundo ano, vamos para a habilidade do segundo ano. H3-2M, habilidade 3 do segundo ano. Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos para indicar tem mais, tem menos, tem a mesma quantidade, indicando quantos a mais e quantos a menos. A gente trouxe aqui uma questãozinha bem simples que vai ser bem legal para o aluno fazer. Veja a coleção de cactos das minhas vizinhas e responda as questões a seguir. Os cactos da Ana e os cactos da Lu. Olha que bem interessante a imagenzinha que você coloca no Google, né? Coleção de objetos. Você vai achar imensas atividades, inúmeras imagens para você usar de inspiração ou usar no seu material. Vamos lá, cactos da Ana e cactos da Lu. Quem tem mais cactos? Quem tem menos? Quantos cactos Ana tem a mais que Lu? Quantos cactos Lu tem a menos que Ana? Olha que interessante, eu tiro uma atividade todinha, uma questão, com 4 itens, com 4 segmentozinhos, 4 perguntas para o meu aluno responder. De uma habilidade dessa. Eu estou comparando quantidades em conjuntos de objetos. E aí você pode usar da criatividade, usar da sua imaginação, ok? Vamos para o terceiro ano. Questões por habilidade. H2-3M, a habilidade 2 do terceiro ano. Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até 4 ordens. Trouxe aqui a seguinte questão. Observe as fichas e seus respectivos valores. Vejam que o quadrado é uma unidade, o oval, o círculo, aí é uma dezena, o retângulo, uma centena, e o losango, uma unidade de milhar, ok? Agora, desenhe no retângulo abaixo as fichas que representam a decomposição do número 1242. Eu poderia colocar só um número e pedir para o aluno decompor 1000 mais 200 mais 40 mais 2. Eu poderia fazer isso, mas eu estou utilizando de uma ferramenta lúdica. Eu estou utilizando da imagem. Eu estou colocando nível na minha questão. Estou qualificando o meu material didático, ok? Vamos para o quarto ano. Nós temos a habilidade 24 do quarto ano. Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável. Observe as imagens e responda.
que a gente tem uma pessoa e um vendedor com um carro no valor de R$ 31.084 e uma moto no valor de R$ 12.012. Seu Francisco pretende comprar uma moto para o filho e um carro para ele. Se seu Francisco resolvesse pagar o valor da moto em 6 parcelas iguais, quanto custaria cada uma delas? Quanto custaria cada uma dessas parcelas? Vejam aí que eu vou solicitar que o meu aluno resolva uma situação que envolve compra e forma de pagamento. A compra da moto e a forma de pagamento vai ser em parcelas, tá? Segunda, sabendo dos preços da moto e do carro, seu Francisco negociou com o vendedor o arredondamento do valor total para obter um desconto. Qual foi o valor que ele pagou? Olha aí, eu estou resolvendo o problema, utilizando o termo desconto, tá? Vejam aí, ele vai ter que juntar os dois valores, tá? Vai somar e vai fazer o arredondamento. Como é desconto, o arredondamento vai ser para menos. Isso tudo o seu aluno vai ter que saber. Troco, forma de pagamento, parcela, desconto, ok? Além de você trabalhar a questão do consumo consciente. Vamos para quinto ano, questões por habilidade. H19.5M, habilidade 19 do quinto ano. Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, resolvendo as transformações entre as unidades mais usuais. Observe cada um dos recipientes abaixo e suas respectivas capacidades. Depois responda a questão. Uma água com 4 litros, um leite com 1 litro e uma Coca-Cola, um refrigerante com 2,5 litros. Seu Joaquim quer transformar a medida de cada recipiente de litros para mililitros. Registre a quantidade de cada recipiente. Olha aí, eu estou resolvendo um problema, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais. Eu estou indo de litros para mililitros, ok? E é isso, gente. Vamos só recapitular o que a gente viu na nossa formação de hoje. O termo habilidade está relacionado à capacidade do indivíduo de realizar algo. Os verbos estão interligados a habilidades. É importante se atentar aos verbos presentes nas habilidades. Ao criar uma questão, você deverá analisar todas as informações presentes em cada uma delas, pois elas poderão indicar outros objetos de conhecimento. Todas as informações presentes nas habilidades, em cada uma das habilidades, você deverá ficar atento, pois cada habilidade poderá indicar outros objetos de conhecimento, ok? Além de ver a questão dos verbos, o que é que o meu verbo indica? É resolver um problema? É compreender um texto, ok? É diferenciar a letra de alfabeto? Então, o verbo da habilidade, ele vai dizer o que é que você tem que fazer. Então, fiquem atentos quanto a isso. E para a gente terminar, ser lúdico é fundamental para a elaboração de materiais. Vejam que durante a nossa formação de hoje, todas as questões apresentadas, elas tinham uma pegada lúdica, para o aluno pensar com objetos, com materiais diversos, ok? E aí, nós temos as nossas referências bibliográficas. Hoje a gente usou a matriz de habilidade e a matriz de referência e algumas questões que a gente criou para este fim, ok? Muito obrigada e até a próxima.